Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, colocamos em tuas mãos a vida do teu servo. Te pedimos que o Senhor, Deus, fale através do teu filho, como tem falado a tua igreja, Pai. Continua, Deus, abrindo, Deus, a boca do teu filho para edificação e direção do teu povo, Pai. A caminho do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, graças a paz em Cristo. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu queria convidar a igreja a ler comigo de maneira também alternada, lendo os versículos pares, enquanto eu leio os versículos ímpares. E o verso 25 nós o lemos juntos. Mateus capítulo 4. Eu queria que falássemos sobre as renúncias em favor do reino de Deus. Nós temos falado sempre sobre o reino de Deus. E o reino de Deus exige de nós também renúncias, até porque o próprio Jesus ele fez renúncias, ele renunciou, ele abriu mão por um tempo da sua glória, ele abriu mão por um tempo do seu estado original e esvaziou-se, assumiu forma de servo, forma humana, como diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 4. Então nós vamos iniciar a leitura. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardarão, e eles te sustentarão nas suas mãos, Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus perguntou: que Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, dos confins de Zebulon e Naftali. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Eita, aqui está bem diferente. Eles estão dando um eco aí, um delay, um atraso. Mas vamos lá. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Juntos, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões seguiram. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e louvamos a Ti, ó Deus, e glorificamos a Ti já nesta noite. Neste momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra e rogamos, ó Deus, que o Senhor nos aperfeiçoe, nos toque, nos transforme na noite de hoje, nos mostre, Deus, quais são as renúncias necessárias em favor do reino do Senhor. Nos faça, Deus, compreendermos, ó Deus, a Tua vontade nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus nós te oramos. Amém. Queridos irmãos, depois que Jesus sai da água, depois que o Espírito desce como pomba, em forma de pomba sobre ele, esse mesmo Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É uma expressão muito forte, né? Parece que o Espírito queria o mal de Jesus. A gente lê esse texto, quando a gente lê com um olhar mais leigo, a gente vai pensar, mas por que o Espírito fez isso? Por que o Espírito Santo fez isso com Jesus? Antes de a gente pensar no evento em si, no capítulo 4, a gente tem que trazer assim, a memória, a importância de a gente perceber que dois outros eventos no Antigo Testamento apontam para esse evento que é muito importante. O primeiro deles é a própria situação de Adão, que foi tentado no paraíso. Adão desobedeceu, estando ele no paraíso. Jesus obedeceu, estando ele no deserto. Então essa é uma análise interessante de ser feita, porque Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, vai dizer que por meio do pecado, aliás, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. Mas também vai dizer que pela obediência de um só homem, veio a graça que dá a vida aos homens também, pela obediência de Cristo. Então nós temos aí esse paralelo, essa comparação entre esses dois eventos importantes. Adão foi tentado no paraíso, Jesus foi tentado no deserto. Adão caiu no paraíso, estava tudo muito bom para Adão, e ele ainda assim insatisfeito, ele ainda assim incrédulo, não acreditou na palavra, foi seduzido primeiro a mulher pela serpente e depois o homem. Então ambos caíram e trouxe então a transgressão à raça. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, a separação. A primeira morte que se sucede após o pecado é a morte espiritual. O homem é separado de Deus. E eu estava fazendo uma análise nos últimos tempos sobre esse texto, e uma coisa muito interessante é que Adão e Eva em nenhum momento esboçam qualquer tipo de arrependimento. Quando Deus vai à procura de Adão, é lógico que Deus sabia onde Adão estava. Aí Deus diz para Adão: Adão, onde você está? Cadê você, Adão? E Adão estava escondido da presença de Deus. Adão estava com vergonha, Adão estava com medo. Só que naquele momento, quando Deus fala com Adão, Adão não tem nenhuma atitude de arrependimento. Ele diz assim: o que foi que você fez? Deus falando com Adão: você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Adão poderia ter dito: Senhor, sim, eu comi. Senhor, sim, eu estou arrependido do que fiz. Eu estou envergonhado, Senhor.
Não, Adão tira a culpa, tenta tirar a culpa de si e colocar na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Isso acontece muito, né? Casamentos, não só nos casamentos, mas também nas nossas relações interpessoais. A gente quer sempre tirar a culpa da gente para colocar no outro. Não, foi a mulher que o Senhor deu. Olha, a culpa é dele. Eu reagi dessa maneira porque ele me provocou. Então, a gente gosta de tentar justificar o pecado da gente, justificar as falhas da gente. E Adão fez isso. Não teve em nenhum momento nenhuma espécie de arrependimento. Da mesma maneira, Eva, você comeu do fruto que eu falei para você não comer. A serpente me enganou e eu comi. E uma coisa que ainda é mais interessante é que o final do capítulo 3 de Gênesis vai dizer que o Senhor os expulsa do paraíso e coloca 2 querubins à porta ali do paraíso. E é interessante que em nenhum momento, ao sair do paraíso, aqueles pecadores voltam-se para trás e dizem: Senhor, estamos arrependidos. Não, eles saem. O que é pior é que eles saem de um lugar tão bem aparelhado por Deus e olham para uma terra e vai para uma terra que agora eles vão ter que plantar, eles vão ter que cultivar, eles vão ter que irrigar, eles vão ter que preparar, eles vão ter que adubar, eles vão ter que fazer a sua própria criação de animais. E eles olham para aquele desafio, eles olham para o momento novo que se seguia e não se arrependem. O homem não se arrepende de ter pecado contra Deus. Essa é a situação do homem. A sua condição é condição de morte espiritual. Então, o primeiro grande evento que nós devemos fazer essa comparação é o evento da queda, com Mateus capítulo 4. E a Bíblia vai chamar Jesus de o segundo Adão. E Lucas vai mostrar, como nós já temos falado, que Jesus era tão homem quanto Adão. Jesus era tão homem quanto Adão. 100% homem e 100% Deus. Então é o que nós aprendemos na Escritura Sagrada. Jesus Cristo é exatamente homem e Ele é completamente Deus. Ele é Deus e Ele é homem. O segundo evento que nós podemos comparar a essa tentação o fato de Jesus ter saído do seu batismo e ser levado ao deserto é também a passagem dos israelitas pelo mar, sendo batizados no mar, como diz a Escritura, né? Se você observar o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11, ele vai falar, ele vai advertir os irmãos coríntios a que depois que eles passaram pelo batismo, eles começassem a obedecer a Deus, abandonar a idolatria, abandonar a impureza, abandonar a imoralidade. Mas ele faz uma distinção aí. Os nossos pais, eles passaram pelo mar, eles foram batizados no mar, eles foram batizados debaixo da nuvem. Diga-se de passagem, os israelitas, eles não foram batizados por imersão no mar, né? Quem foi batizado por imersão no mar foram os egípcios. Os egípcios que mergulharam no mar mesmo, né? E lá ficaram. Então, assim como os israelitas não foram batizados na nuvem, eles não imergiram na nuvem, mas a nuvem estava sobre eles, né? Então, essa também é uma das formas de nós defendermos também o batismo por aspersão, considerando o batismo como bíblico, né? A forma na qual Deus purifica o seu povo e mostra essa grande obra que Deus fez internamente, mostra externamente. Então, são dois eventos interessantes que nós comparamos, que nós usamos. O que acontece com os israelitas? Eles são batizados no mar, eles veem o grande livramento de Deus. Moisés diz uma frase marcante, assim: olhem para trás e vejam agora os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. De fato, fica ali aquele exército egípcio e nunca mais eles veem aqueles egípcios. Só que aquele povo passa 40 anos no deserto
desobedecendo a Deus. Diferentemente de Jesus. Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Aquele povo passa 40 anos murmurando, reclamando, desobedecendo a autoridade que Deus tinha colocado. E então fica evidente o que Deus realmente queria fazer com aquela geração. Queria que aquela geração tombasse no deserto, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10. Então o objetivo de Deus era purificar o seu povo. Cristo passa 40 dias e 40 noites no deserto, né? É um costume oriental a prática de jejuns longos. Por exemplo, 2019 vai começar o novo mês do Ramadã. O mês do Ramadã está marcado para começar no dia 5 de maio e terminar no dia 4 de junho. Só que o jejum dos muçulmanos é um jejum ainda mais light, porque eles ficam de jejum de dia, mas à noite eles comem. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Nós precisamos considerar algumas coisas muito importantes nesse texto. Primeiro, Jesus tinha que passar por um jejum de 40 dias. E é interessante, se você abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, há uma expressão ainda muito mais forte para a forma que o Espírito conduz Jesus ao deserto. Vamos ler juntos aí, Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Todos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura aí, Marcos 1, 12 e 13. Vamos ler juntos? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Uma expressão muito forte. É a mesma expressão usada para expulsar demônio. O Espírito o expulsou de onde ele estava. O Espírito o coagiu. O Espírito o empurrou. A expressão grega é a mesma expressão usada no exorcismo de demônios. Quando o grego mostra a expressão, a palavra ekbalo, ou seja, expulsar, retirar, empurrar, colocar para fora. Esse é o significado da versão de Marcos. E Mateus e Lucas foram escritos depois do Evangelho de São Marcos. Tanto Mateus quanto Lucas, eles amenizam essa expressão. Mas Marcos deixa de forma muito clara: o Espírito empurrou Jesus para ser tentado pelo diabo. A pergunta é: por que o Espírito fez isso? Por que o Espírito tinha que descer sobre Jesus? Henry Halley, um pregador e comentarista, ele diz uma coisa muito interessante, assim como outros comentaristas. Ele diz que Jesus Cristo, quando ele se fez carne, quando ele nasceu como um bebê, ele abriu mão da sua natureza divina, aliás, dos seus atributos divinos. Ele continuou sendo Deus, mas abriu mão dos seus atributos divinos. E significa que Jesus ele teve que ser ensinado toda a vida por Maria. Como foi a gravidez dela, como foi o nascimento, como foi a circuncisão de Jesus, como foi a infância dele. E ela foi ensinando junto com José, há certo tempo, sobre a obra que Jesus iria realizar. E que Jesus, quando ele nasce como um bebê, ele nasce mesmo como uma criança, sem uma memória. Ele nasceu normalmente como ser humano, ele tinha que passar por aquilo. Mas que quando o Espírito desce sobre Jesus, existem dois propósitos para esse Espírito descer sobre Jesus. O primeiro deles, Jesus tinha que tomar toda a consciência da obra que ele realizaria, a obra do Pai. Segundo, Jesus tinha que ter todo o poder que o Espírito daria a ele para realizar, porque a Bíblia diz
fazia os milagres pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus, enquanto Deus, ele abriu mão da sua divindade, dos seus poderes como Deus, melhor dizendo, e ele precisa do Espírito agindo daquela maneira, porque era pelo Espírito que Jesus fazia todas as coisas. Então é importante que nós pensemos nisso e reflitamos dessa maneira. Depois que nós vamos entender que a tentação de Jesus, ela não é semelhante à nossa tentação, a tentação que nós passamos. Tiago, capítulo 1, e o versículo 14, vai mostrar que nós somos tentados de acordo com as nossas cobiças. Por exemplo, gente que é gananciosa, ela vai ser tentada em sua ganância. Pessoas que têm determinadas tendências e fraquezas serão tentadas naquelas fraquezas. Por quê? Porque o pecado presente em nós, ele nos deixa debilitados em diversas áreas da nossa vida. O pecado é um problema moral do homem, é um problema interno, um problema do seu coração, um problema da sua alma, um problema da sua mente, da sua inteligência. O pecado afeta tudo internamente do homem. E quando Jesus, ele está conversando com seus discípulos, quando ele está prestes a ser preso, em João capítulo 14, verso 30, Jesus diz assim: lá vem o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Olha, Satanás não tinha nada em Cristo para acusá-lo. Satanás não tinha em sua mão nenhuma fraqueza de Jesus. Por isso Satanás não tem nada em Jesus, quando ele diz, enquanto ele estava na terra: Satanás não tem nada em mim. Não tem nada em mim que seja algo que ele me acuse. Não tem nada em mim que seja algo que ele me tente. Alguma fraqueza, alguma tendência, não tem nada. Nada em mim. E Jesus se referia a isso quando falava essa coisa, porque ele ia ser acusado pelos homens, e a sua condenação, do ponto de vista humano, não era justa. Então os seus acusadores não tinham motivos para acusar. Só que ele usa uma expressão ainda muito maior: olha, lá vem o príncipe deste mundo. Ele não tem nada de que me acusar. Satanás e seu sistema não podem me acusar. Os homens não podem me acusar de nada. Essa era a ideia que Jesus estava transmitindo. Então, por que então Jesus foi tentado? Queridos irmãos, Jesus ele é tentado de acordo com sua necessidade momentânea, de acordo com os seus direitos como Deus. Se nós observarmos, observe aí junto comigo, que nesse período de renúncia de Cristo, inclusive ele abre mão de comer, e essa é mais uma das renúncias de Cristo. Nós vemos aí que ele é tentado em sua necessidade humana, versos de 2 a 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja aí a natureza da tentação de Jesus, a natureza da sua necessidade momentânea. Jesus era homem, tinha um corpo físico, tinha necessidades fisiológicas, biológicas, que funcionavam com a sua alimentação, mas naquele período abriu mão. Então imagine você que ele tinha todo o poder para transformar as pedras em pães, ele tinha todo o poder para fazer surgir um banquete na hora da fome, mas o seu propósito era jejuar, o seu propósito era a consagração, o seu propósito era vencer Satanás, e ele tinha que mostrar essa vitória a Satanás nas duas naturezas dele. Uma vez que ele não era pecador, mas a sua fraqueza
fraqueza, da sua necessidade de alimento naquele momento, ele mostra-se vencedor sobre Satanás na sua natureza humana primeiro. E Cristo nos ensina algo. Existem questões diversas da nossa natureza e que nós achamos que nós não temos condições de vencer. Veja, Cristo passa 40 dias e 40 noites em jejum. Cristo passa um longo tempo abstendo-se de alimentação. E então ele mostra que é possível se manter firme no propósito, mesmo sendo uma situação humana. Neste momento, Cristo não está sendo tentado no seu aspecto divino, mas sim no seu aspecto humano. E ele mostra então que é possível vencer. Cristo nos dá exemplo de vitória sobre as tentações, mantendo-se perseverante, entendendo qual é o propósito de sua vida, sabendo que a obediência ao Pai é algo primordial em sua vida. Como também, mesmo sendo uma coisa boa, natural, que não teria tanto problema, qual seria o problema em comer pão, estando ele com fome? Irmãos, mas ele estava ouvindo a voz do tentador. Essa é a questão. E o nosso problema é que nós damos ouvidos ao tentador todos os dias em diversos momentos da nossa vida. A coisa mais fácil é você e eu darmos ouvidos ao tentador. Nós somos muito incentivados por ele nos nossos pecados. Seja para a gente fazer alguns comentários que não deveríamos fazer, seja para a gente provocar algum problema, alguma contenda com alguém, seja para mentirmos, nós somos tentados em todos os instantes. E nós damos ouvidos ao tentador. Veja que Cristo está num momento de extrema necessidade física. Não haveria nenhum pecado em ele comer, se ele quisesse. Ele tem todo o poder para transformar as pedras em pães, mas ele resolve não dar ouvidos ao tentador. Ele teria toda a razão em comer, voluntariamente. Ele teria todas as condições de providenciar para si mesmo um banquete, porque ele já provou que faz isso. Mas ele resolveu não dar ouvidos ao tentador. Ser um súdito do reino de Deus significa lutar contra as investidas do tentador. Lutar contra as tentações. Jesus, então, ele, em sua necessidade humana, ele vence o tentador com a Escritura. Ele vence o tentador com a Escritura. Versículo 4, vamos ler juntos? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantas vezes nós não nos alimentamos da palavra de Deus? Por quanto tempo nós temos negligenciado a leitura da palavra, o estudo da palavra, ouvir a pregação? Irmãos, nós estamos nos fartando fisicamente a todo instante, mas nós temos negligenciado o maior e o melhor de todos os alimentos, a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Estava com fome. O texto diz que ele teve fome. Jesus não atingiu um alto nível de controle do seu corpo e dizer: não, a partir de agora eu tenho todo o poder para dizer não terei fome, então não terei fome. Não, a Escritura diz que ele teve fome. Assim como em João 4 diz, teve sede. Assim como em Marcos capítulo 4, ele teve cansaço e dormiu. Ele era homem, mas ele se mostra um homem obediente ao Pai.
Qual é a importância que nós temos dado à palavra? Qual é a nossa verdadeira motivação em relação à palavra de Deus? Será que nós temos renunciado o nosso próprio querer em favor da palavra? Porque foi isso que Cristo fez. Cristo estava plenamente alimentado com a palavra. Plenamente alimentado com a palavra. E o texto diz: ele teve fome depois que jejuou 40 dias e 40 noites. Que já envolve o lado divino de Jesus e também humano, aspecto divino e humano, porque o Salmo 91 fala de um Deus que dá ordem a respeito dos seus servos, aos seus anjos a respeito dos seus servos, para guardarem os seus servos se eles tropeçarem em uma pedra. Mas também mostra que os anjos são espíritos ministradores que estão à disposição de Deus, são seus mensageiros, são seus serviçais, são aqueles que o servem. E nós vemos então esse segundo aspecto no misto das naturezas de Cristo, no seu aspecto divino e humano, ou humano e divino. Versículos de 5 a 7 diz aí: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja que Cristo, da mesma maneira que Cristo é levado pelo Espírito ao deserto, Cristo é levado ao pináculo do templo por Satanás. Cristo, nesse momento, ele se deixa levar, mas para provar Satanás quem ele é. Então, Satanás o leva, diz o texto, né? Como é que Satanás levou Jesus? Será que eles foram conversando, caminhando? Ou será que se teletransportaram? O fato é que Satanás o levou até lá. E Cristo se deixou levar. Cristo poderia bater o pé e dizer: não, Satanás, você não me leva para lugar nenhum não, rapaz. Mas Cristo se deixa levar. E Satanás o leva. E aí Satanás coloca Cristo lá na beirinha do alto do templo e diz: agora se joga aí. Quero ver se você é filho de Deus mesmo. Se você é filho de Deus, você vai dar ordem aos anjos e os anjos vão sustentar você. Aí Jesus, ele responde também com a Escritura. Versículo 7, vamos ler juntos aí. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos irmãos, foi isso que o povo fez durante 40 anos no deserto. Tentou a Deus. E nada nos impede de acreditarmos que aqueles homens e mulheres que passaram 40 anos no deserto tentando a Deus não foram usados por Satanás. Então, nós vemos nesse aspecto Jesus se colocando como Deus e se colocando como homem. Como homem, ele não queria tentar a Deus. Como Deus, ele estava repreendendo Satanás. Satanás, você não deve tentar a Deus. E finalmente o seu aspecto totalmente divino, versículos de 8 a 10. Aí mais uma vez Satanás o leva. O Espírito Santo parece que fez um papel de amigo da onça, mas não é isso não. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás, e Jesus agora é tentado por Satanás. Satanás o leva até o alto do templo e depois o leva até um monte alto. Diz aí o versículo 8: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, juntos aí, versículo 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja que Jesus, então, ele definitivamente exorta Satanás, e ele demonstra a sua total obediência a Deus. Queridos irmãos, nós devemos ser submissos aos nossos patrões, nós devemos ser submissos aos nossos pais, nós devemos ser submissos às autoridades, mas temer somente a Deus. E nós temos feito da forma errada. Nós temos temido aos homens. Nós não podemos negociar nossa vida com Deus por qualquer coisa. E para Jesus, naquele momento, não importava os reinos da terra, até porque seriam dele. Então veja que Jesus é tentado nos seus aspectos humanos e divinos. E diz o texto que com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Veja, aquilo que Satanás tentou forçar Jesus a que ele fizesse, os anjos vieram depois da vitória sobre o diabo. Nós temos que pensar algumas coisas sérias, irmãos. Muitas vezes nós queremos antecipar algumas coisas das nossas vidas e não esperar o tempo que Deus tem para nós. E Jesus, ele venceu no tempo certo e esperou o tempo certo, na hora que ele seria servido. Não foi por uma sugestão de Satanás, mas foi porque tinha ele vencido Satanás. Satanás se retirou da presença de Jesus e não mais o tentava. Queridos irmãos, se vocês abrirem comigo suas Bíblias em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, nós vemos que os anjos serviam a Cristo nas suas necessidades naquele momento. Os anjos o ampararam, os anjos o guardaram ali, mas há ainda algo que Cristo já sabe que é dono, já sabe que é vencedor, mas isso acontecerá definitivamente. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quem pode ler, por gentileza? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Amém. Irmãos, Cristo não precisava adiantar nada ali. Cristo não deveria ter dado ouvidos a Satanás, assim como não deu, porque ele sabia que os reinos do mundo um dia seriam dele. Ele sabia que o Pai cumpriria todas as promessas que tinha feito na eternidade a ele. Cristo tinha convicção de que ele teria que passar por aquele tempo de renúncias, mas que a sua recompensa era certa. Por isso eu quero também deixar para você essa lição. Nós precisamos entender que há algo que tem que acontecer da parte de Deus e que vai acontecer, sendo bom e sendo a vontade de Deus para nós, mas que nós não devemos fazer nada para burlarmos o tempo disso acontecer. Nós devemos esperar em Deus e confiar nele, sabendo que nem tudo que é de Deus para mim, e que nem tudo que é de Deus para agora. Guarde isso, nem tudo que é de Deus para você. E nem tudo que é de Deus para você agora. Portanto, nós devemos ter a paciência que também teve Cristo. Nós sempre nos lembramos da paciência de Jó, como se Jó fosse mais paciente do que Cristo. De maneira nenhuma. Cristo é
humanos. Cristo é o Deus paciente que se fez homem, que nasceu, que cresceu como um menino, que chegou à sua idade adulta, que teve 3 anos de ministério, com a sua expectativa na cruz. Mas a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 13 que nós também devemos aguardar com toda paciência, assim como Cristo, que por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, antes de chegar à alegria final, ele suportou a cruz. Portanto, esse é o exemplo que nós temos de Cristo para nós. Nós devemos aguardar o tempo das coisas acontecerem da forma certa e não nos corrompermos para adiantarmos algumas coisas que queremos, porque algumas coisas que são muito boas, que são bênção, no tempo errado podem não ser. E Jesus sabia disso. Ele olhou para os reinos do mundo que seriam dele com 30 anos de idade, e 3 anos depois estaria morrendo e ressuscitando, e que agora, mais de 2000 anos depois, tudo pertence a ele, mas definitivamente tudo será de fato dele. E ele tem paciência. Por quê? Porque quem fez a promessa é Filho. Amém. Os reinos do mundo se tornarão de Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que exemplo de paciência Cristo nos dá. Portanto, para terminar de falar sobre a tentação de Cristo, Cristo nunca cairia em tentação. Não tinha nenhuma possibilidade de pecar. Mas nós devemos ter cuidado. Nós não temos o mesmo poder que Cristo tem. Nós devemos ser vigilantes, cuidadosos, para não pecarmos contra Deus. Por isso a Escritura nos diz que o diabo anda como um leão ao derredor, buscando alguém para tragar, que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos ter os devidos cuidados. Depois, de maneira muito resumida, nós vemos Cristo começar o seu serviço entre os galileus e também em diversas cidades. Se você observar aí, versículos 12 a 17, de maneira bem objetiva, diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, aliás, 12 a 17, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo, ele renunciou, Cristo, ele abriu mão, e o convite do Evangelho é o mesmo: arrependa-se, abandone o pecado que você gosta, renuncie o pecado que te atrai, deixe para trás aquilo que tanto te dá satisfação passageira, tanto te dá satisfação momentânea. Abandone, fuja, largue isso. Isso não é seu, isso não vai agradar a Deus, isso não vai te fazer bem. E Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha, deixe para trás, porque o reino dos céus é o reino de obediência. Então deixa a desobediência, deixa o pecado. Como Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, olha, antes vocês eram filhos da desobediência,
na santidade que o Pai, que é santo, chamou vocês para que vocês sejam santos. Como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Jesus está dizendo, olha, abandonem o pecado. Abandonem o pecado, porque está perto o reino da obediência. Essa é a ideia do reino dos céus. É o reino da obediência. Por isso, Jesus que renunciou, Jesus que abandonou sua posição, Jesus que abandonou seus atributos divinos, por causa do reino, ele disse para os pecadores: abandonem os pecados de vocês, por causa do reino, pela obediência do reino. E os versículos 23 a 25, observe aí. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosas multidões seguiam. Veja que Jesus pregando. E como era que Jesus servia? Ele ensinava na sinagoga, ele pregava o evangelho e ele curava os enfermos. O reino de Deus está aí. Ensinar, pregar e curar. Queridos irmãos, Deus é o mesmo Deus, é o Deus que continua curando, é o Deus que continua operando de maneira poderosa. Ele continua sendo Deus e Ele faz tudo conforme a sua vontade. Mas nós também não podemos negligenciar a nossa tarefa, que é ensinar, pregar e orar pelos enfermos. Nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar a nossa tarefa. Até porque Ele chama os seus discípulos para fazerem isso. Está Jesus passando pela região da praia, Cafarnaum. Cafarnaum significa Vila de Naum, que provavelmente onde viveu o profeta Naum, após ele ter pregado aos ninivitas. E então veio o juízo. Aliás, ele pregou sobre o juízo aos ninivitas. Então o nome do lugar é Cafarnaum, significa Vila de Naum, vilarejo às margens do mar da Galileia, naquela região da Galileia. E Jesus ele encontra seus discípulos ali, ele encontra pessoas ali que ele então chamaria para o seguirem. Diz a palavra de Deus aí no versículo 18: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixou o barco e seu pai, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Veja que a atitude desses homens. Eles estavam ali nas suas empresas, nos seus negócios, nos seus comércios. Então eles foram chamados pelo mestre. Um estava ali pescando, o outro estava ali consertando as redes. E Jesus, ele diz: olha, venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Quando Cristo nos chama, é fundamental que haja da nossa parte renúncia, irmãos. E como é difícil renunciar.
É difícil renunciar ao orgulho. É difícil renunciar à soberba. É difícil renunciar aos negócios. Quantos de nós não fazemos mais pelos nossos negócios do que pelo Mestre? Quantos de nós não atendemos mais ao nosso próprio coração do que atendemos ao coração do Mestre? Quantos de nós atendemos mais a nossa família do que atendemos ao Mestre? Quantos de nós não atendemos mais a nossa namorada, nosso namorado, esposo, filho, filha, pai, mãe, do que ao Mestre? Nós vemos, irmãos, uma tripla mensagem sobre renúncia nesse texto. Nós vemos um Cristo que é Deus, que renuncia a seus atributos divinos por causa da obediência ao Pai. E vê passar diante dos seus olhos tantas coisas que não eram pecado, que ele tinha direito até. Mas por causa da obediência, por causa do propósito, mais uma vez ele renuncia. Nós vemos homens que estão com as suas redes, pai, cuidando de seus afazeres, daquilo que realmente trazia preocupações a eles, que atendia suas necessidades materiais, que atendia o sustento da sua família, e quando eles são convidados pelo Mestre, eles atendem o Mestre. E nós vemos a mensagem do Evangelho que é ensinar, que é pregar, que é curar, e Jesus então fazia, junto com esse que ele convidou, que era de fato uma vida de renúncias. Até porque eles renunciaram suas redes, Cristo renunciou a sua glória e prega a renúncia a uma vida de pecados, dizendo: arrependei-vos. Irmãos, uma das coisas mais ditas pelos pregadores, o Evangelho é um convite à morte. Morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para si mesmo. Cristo morreu quando decidiu morrer. Ele começou a morrer ali. A palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, vai dizer que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes de existir um pecador condenado, existiu o Salvador e o sangue derramado. Antes que Deus dissesse haja a luz, ele disse haja a cruz. E Cristo, ele aceita essa renúncia desde a eternidade. E você? O que você ainda não renunciou? E eu e nós? O que nos falta renunciar? Pelo Reino dos Céus. Servir a Deus é uma questão de renúncia. Ou Ele é o seu Senhor, ou você continua sendo o Senhor de si mesmo. E vai cair no erro de Malaquias: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o que lhe falta renunciar em favor do Reino? O que você precisa abandonar que ainda não abandonou?
Deus nos abençoe, que nós possamos aprender com o seu reino, e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração aquilo que você precisa renunciar durante essa semana. Que essa palavra martele em nossas consciências, em nossos corações, e nos incomode, para que nós possamos viver uma vida de renúncia para a glória de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a renúncia do teu Filho Jesus, nós não seríamos salvos. Senhor, se não fosse a renúncia daqueles que pregaram o Evangelho até nós, nós também não seríamos salvos. Nos ensine, Deus, o caminho da renúncia. Nos ensine a renunciarmos do nosso orgulho, nossa falta de perdão, nossa falta de amor, nossa falta de atitude, nossa frieza, nossa falta de interesse em nos alimentarmos com a palavra que sai da tua boca. E nos mostre, Senhor Deus, como diz a tua palavra, que aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmã, campos, casas, por amor de mim, vai receber 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Senhor, nos faça enxergarmos, ó Deus, que nada nesse mundo nos prende, porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus, o qual vai transformar esse corpo de humilhação num corpo semelhante ao da sua glória. Nos ensine, Deus, a renunciarmos dia a dia, Deus, o pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. No nome do teu Filho Jesus, nós oramos.